this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Boa tarde, queridos telespectadores da TV Pax. Sejam muito bem-vindos a mais um programa por você, comigo, Débora Jazine. E hoje eu tenho um convidado muito querido e muito especial. É o meu querido, vamos dizer assim, meu quirólogo, meu tarólogo, o Marcos Cassani. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos que estão nessa sintonia, né? E é uma honra para mim estar novamente aqui do lado de uma pessoa que eu admiro muito e que eu me sinto muito bem em estar fazendo os programas, que geralmente é de um nível, de uma alegria muito grande. Então, obrigado pela oportunidade novamente. Obrigada, querido. Já nós falamos, mas antes vamos fazer a nossa oração, a abertura do programa. E hoje o texto é humildade. Deveis vos servir como frutos do amor. Sois feitos à imagem do Criador. Não é imagem externa, como muitos julgam, mas em essência interna. A força que possuis é o fruto e parte do todo maior, que a tudo comanda. Quando sentires verdadeiramente em teu ser essa realidade e tiverdes a convicção interna e fé inabalável em teu verdadeiro eu, então estarás apta a dar o grande passo da iniciação e degraus mais elevados na evolução cósmica. Cuida permanentemente do teu templo interno. Extirpa o teu interior os ressentimentos, a dor, a inveja, a mágoa, a culpa, os sentimentos de inferioridade, as preocupações excessivas, o orgulho, a ganância. Enfeita teu templo interno com as flores que personalizem o amor, a fé e a crença real na vida maior e no Criador. Deixa que a tua essência brilhe mais e mais a cada dia. Sê a luz por onde passares. Às vezes é necessário que as pessoas trilhem caminhos longos e tortuosos, que aprendam aos poucos. Pela força nada conseguirás, só através do amor conseguirá tudo. O amor é o único caminho a ser trilhado por todos que almejam a unidade interna e externa. O verdadeiro amor une. O verdadeiro amor é livre de preconceitos ou conceitos. Onde houver a divisão, aí não existe o verdadeiro amor. Portanto, foge desse caminho. Aprende a ter mais paciência, humildade, perseverança. Jamais te sinta superior a quem quer que seja, pois todos são iguais em importância perante o Criador. Filho nenhum é abandonado ou esquecido, mestra nada. Cada um deve vivenciar o poder, para depois vivenciar a humildade, mestre Saint Germain. Os humildes, só os humildes e puros de coração entrarão nos reinos do céu, entrarão em contato com a divina presença em si mesmos. Então, busca a simplicidade, a humildade, pois só assim conseguirás resgatar o que tens de mais sagrado em ti. Busca a calma e o silêncio interior. Mestre Maitreya. Todas essas mensagens são de 1990, da Mensagem dos Mestres. Senhor, meu mestre, ao voltares teus olhos para nós, quando a nossa prece chegar aos teus ouvidos, volta também as tuas bênçãos aos nossos irmãos. Ensina-nos o caminho do perdão, alivia os nossos corações das mágoas, despertando neles sentimentos puros e amorosos. Faz-nos dignos de amizades sinceras e de ter ao nosso redor pessoas que nos auxiliem a ir ao teu encontro. Desperta em nossas almas as qualidades necessárias para que possamos elevar o espírito dos que nos cercam. Pelo teu amor, ensina-nos a aceitar o meu irmão e com sinceridade perdoar suas falhas. Dai-nos paciência, compreensão e coragem,
para que possamos ouvir com interesse e aconselhar com sabedoria quem necessita de atenção. Ilumina-nos, Senhor, para que possamos refletir a Tua luz e colorir de amor aquele que de nós se aproximar. Abençoa-nos, Senhor, com fartura de amigos, com coração sincero, com espírito caridoso e com o poder de perdoar. Pelo Teu amor. Amém. Mensagem para os mestres e para chegar ao coração do Senhor. Sabe que eu adoro esse livro? É mesmo? De que autora? Ela é da Yara Bedushi. Ele é tão... como você pode ver, ele está velhinho, né? Há alguns anos já. E ele é um livro dos Salmos, porque, por exemplo, não sei se você faz o Evangelho. Você faz o Evangelho em casa? Já tive minha época de catecismo, né, de fazer. Então, assim, eu não sou assídua. Eu não sou aquela pessoa que vai fazer todo dia naquele horário, não sei o quê, porque a nossa vida é maluca. Né? Sim, sim. Muitas vezes, mas quando você tem disciplina, mas eu tento manter algumas eu criei o hábito, vamos dizer. E essas orações, elas fazem parte, principalmente, tem dia que você está mais aberto e que você está numa sintonia para fazer mais oração também. Não sei se com você acontece isso. Sim, entusiasmo maior, né? Não é? É aquela coisa assim que parece que, não, hoje eu preciso começar desse jeito. E esse livro, ele tem os Salmos de Davi, mas de uma forma mais poética. Quem lia muito ele é aquele Ronaldo Sembroni da Rádio Mundial, né? Ah, é? Ele já fez a passagem, ele tinha uma voz muito bonita, ele sempre lia mensagens dos Salmos de Davi, não é isso? Isso, dos Salmos de Davi, para chegar ao coração do Senhor. Salmos de Davi. Então, querido, conte-me tudo, não me esconda nada. Legal. Antes da gente começar, né, a nossa entrevista com o Mago, neste sábado estaremos no Halloween do Estúdio Grace. Aonde é o Estúdio Grace? Num pedacinho da zona oeste daqui da capital. E para você marcar o seu horário tanto conosco e também para... Eu não sei se ainda tem vaga para fazer cabelo e etc. com Andy, mas tente. 3622-5960, Estúdio Grace. Estaremos lá no sábado, fazendo o nosso Halloween. Super festa, vai ser muito agradável, até porque a figura que a gente conhece, esse amigo da Débora, é uma pessoa muito prazerosa, muito alegre, tem um astral muito bom, e o ambiente deve corresponder, com certeza. Não, com certeza. O Estúdio Grace é pequenininho, tá? Mas, assim, é uma delícia, porque lá, assim, você chega de um jeito e você, com certeza, sai de outro. Legal. Com certeza. Mas, Mago, me conte. Cada um tem um caminho. Como você começou o seu caminho dentro, a gente pode dizer assim, dentro da espiritualidade ou dentro da... acho que você tem que falar duas coisas. Uma é a questão da espiritualidade e o trabalho terapêutico. Certo. Que as duas coisas, elas se misturam, com certeza. Então, Débora, eu vim de uma família evangélica, né? Então, quando eu tinha... Que interessante. Uma idade muito tenra, quando eu tinha menos de 6 anos, eu acordei uma noite olhando para uma cortina e fixei a minha visão na cortina e, de repente, começou a pegar fogo e apareceu uma bola preta, assim, de carvão, assim, de cinzas, e pegou fogo. Eu achei que era assombração, criança tem medo dessas coisas, eu cobri a cabeça. Só que no dia seguinte estava lá e eu cometi a besteira de contar para a mamãe que tinha acontecido isso. Claro que ela achou que era algum diabo, algum demônio, alguma coisa, e me forçou a frequentar durante um tempo essa egrégory. E eu frequentei, tudo é válido, a gente sempre, né, absorve alguma coisa, até conheci uma parapsicóloga que tinha feito curso com o padre Quevedo e tinha alguns elementos na época que eram assim modernos, né, que eram assim, destacavam porque não era um assunto tão rebuscado pelas pessoas. E ela foi medir minha energia, foi me levar, todos os anos ela media, falou, não, isso não é nada do outro mundo, isso é normal, você só tem que ser uma pessoa boa. E aí, com 13 anos, eu fui conhecer meu primeiro mestre de quiromancia chinesa, o seu Antônio, que morava num sítio ao lado do sítio da minha avó. Ele já tinha 80 anos na época. Nossa. E aqueles chineses que vieram para o Brasil, ele veio de Xangai, e ele mal falava a nossa língua. Então ele falava assim, esse não é bom. Esse aqui precisa melhora, né? Ele falava assim, bem puxado, né?
E eu, assim, querendo muito aprender, comecei a levar praticamente toda semana uma amiga para ler a mão com ele. Então eu levava e ficava ao lado observando e perguntando: esse é bom? Ah, esse não é bom. A semana passada esse aqui era. Eu falava: não, é por causa desse detalhe, desse triângulo, desse quadrado. E eu fiquei mais ou menos um ano estudando com ele. Na época eu já estava terminando o meu 2º grau e começou a vir gente de todo lugar, porque eu comecei a ler, eu comecei a botar em prática, as pessoas: nossa, você acerta. E vieram pessoas do Rio Grande do Sul, da Bahia, eu tive clientes na época do Espírito Santo, e era uma coisa assim, só não subiu para a cabeça que eu procuro sempre ter o pé no chão. Achei até legal a leitura da humildade, porque é algo que eu... Não, é um texto que tem a sua cara. É, porque, é assim, você é um dos profissionais que eu conheço da nossa área, que eu respeito muito, principalmente por esse seu lado, não só de amor incondicional, que é... Você é calmo, você não entra em coisas que não lhe dizem respeito. Né? Não, mas assim, você não faz... Eu nunca vi você fazer um comentário jocoso de alguém. Ah, sim. Não, nunca vi. Né? Então, esse texto tem muito a ver com você, porque você é realmente uma pessoa muito querida. Obrigado. Por isso que você vem sempre. Também te tenho muito carinho, você sabe. E aí, então, com esse estudo da quiromancia, eu comecei a praticar. E aí eu tive uma segunda etapa, quando um amigo meu, no final do colegial, falou assim: vamos conhecer o xamanismo, que deve ser legal, você vai gostar, e me fez bem. E eu fui conhecer o xamanismo. Na época, o primeiro grupo xamã foi o grupo do Ceflures, que é ligado a um trabalho que é conhecido como Santo Daime. Né? E eu iniciei essa prática xamânica, e durante um trabalho eles falam: você pede o que você quiser, pede Daime, que aquilo vai ser dado. Eu falei: então tá, eu quero aprender a magia das cores para curar as pessoas. E aí foi um trabalho fantástico, eu via cores, eu via muita magia. E num cantinho lá do trabalho espiritual tinha uma mesa cheia de ametistas e um quadro do Mestre Saint-Germain. No dia que eu fiz o pedido, aí eu tirei fotos, achei aquilo máximo, porque eu já estava, né, dando uma olhadinha nesse tema. E aí eu pedi para aprender e fui no outro trabalho com aquela foto e mostrei para uma pessoa. A pessoa falou assim: olha, eu conheço um lugar que você pode aprender isso aqui, que você pode aprender essa meditação. Ai, que legal, me leva, me leva, me leva. E ela me levou, a Helenice Monteiro, que também é uma pessoa ligada à Fraternidade Branca, me levou no grupo da IACI, ali na Indianópolis. Já fui lá também. Você foi? Fui, Nossa, mas eles são bem herméticos. Bem concentrados. Já conheci há muitos e muitos anos Pessoas que têm atrás. um treino assim, bem profundo. Tudo. E aí eu pratiquei isso na década de 90 até o ano 2000, praticamente todo fim de semana. Né? E fui aprendendo essas técnicas da bioenergia. E lá eu conheci a Carminha, que era uma senhora, uma mestra. Carminha Levi? Eu não lembro se é esse o sobrenome, mas é uma senhorinha de uma cabelos senhorinha que trabalha com xamanismo. Não, então não é a Levi. Era só dos mestres. Ela era então bem, a dona Carminha. Bem só assim, e ela me passou bastante coisa. E eu fui agregando todo esse conhecimento, fui buscando pôr em prática, mas eu tinha dúvida, eu falava: será que é isso mesmo? Esses assuntos, né? Era tão mal visto quem mexia com esses assuntos, né? Seja quiromancia, seja estudar energias, cores, xamanismo. Até que eu resolvi fazer uma regressão. E o mestre Saint-Germain, todos os inscritos dos mestres falam assim: não faça regressão com hipnose, porque tira o livre-arbítrio. E eu ficava tentando escolher uma que não fosse bem assim. Achei uma figura, que é uma amiga minha até hoje, a Sueli Mizumoto. E ela me tirou do corpo, me levou na vida passada e me pôs de volta. E falou: e aí, como é que foi? Eu falei: nossa, foi. Eu era realmente... assim, eu me vi como mago da corte, num período da Idade Média de 1300 e pouco, pelas roupas das pessoas que estavam, né, nessa vivência. Aí eu vi a rainha, vi a plebe, e me vi como um mago, com uma varinha mágica na mão, com uma bola de cristal na ponta, e me senti, né? Tinha até uma capa assim, que eu usava, jogava assim. Então aí eu assumi o mago. Na época eu trabalhava na Telefônica, como supervisor, já há uns 4 anos, eu abri mão de todo o trabalho formal e encarei a história de ser mago. E começou a vir mais informações. Conheci uma mestra Rosa Cruz, me passou alguma coisinha de sair do corpo, de telepatia. E hoje eu me sinto muito confortável assim nessa prática, que engloba, na verdade, muito conhecimento. Né? Hoje em dia a coisa se transformou de um jeito
que a gente tem que saber um pouquinho de cristal, um pouquinho de energia, o tarô é importante a gente ter noção de astrologia, né? E esse conhecimento ele não termina, é pro resto da vida, né? Esse burilar da alma. Eu costumo dizer que assim, o estudar, né, principalmente todas essas coisas que nós adoramos, é estudar a vida inteira em mais 6 meses. Mais 6 meses é ótimo. Por quê? Porque quando você começa num caminho, né? Antes de começar o programa, nós estávamos aqui, eu estava fazendo assim para ele, mas hoje eu ousei pegar a mãozinha dele. Mas então, dentro de todo esse processo, um profissional da nossa área, ele não pode ser única e exclusivamente só de uma coisa. Exato. Né? Por quê? Porque o próprio mercado te pede. Sim. Né? E a concorrência, principalmente eu posso dizer, não sei se você já teve essa experiência, acredito que sim, mas, por exemplo, os nossos, vamos chamar de inimigos, tá? Eles são de grande valia. Sim, nos ensinam muito. Eles nos ensinam, principalmente, de que nós não podemos nos acomodar. Sim. Não é? Sim, com certeza. Então, assim, é um orar e vigiar e confiar diariamente. É você poder desenvolver cada vez mais. Né? Então, por exemplo, eu acredito que dentro dessa trajetória que você foi me pautando agora, assim, você está contando o lado bacana. Porque eu tenho certeza absoluta que entre altos e baixos, etc. Porque o que acontece? Tirando uma família a qual, vamos dizer assim, está totalmente dentro da espiritualidade, aqui na Pax também é uma família, vamos dizer que, começando pelos próprios pais da Carmen, a própria família, sempre foi voltado com muito respeito a todo o desenvolvimento dela também. Né? E, assim, as famílias, elas tendem, vamos dizer assim, quando não tem conhecimento, né, elas acham que isso é uma bobagem, que você está se dedicando uma coisa que não vai te dar dinheiro. Do mal, macumba, né? Né? Que você está fazendo macumba, que não sei o quê. Então, assim, eu acredito que o fato da questão espiritual não é um caminho fácil. Não é. Exige de todos nós uma abdicar de uma série de coisas. Transcender todo dia. Transcender todo dia e se ressignificar. Exatamente. Né? Porque hoje você está agindo de uma forma que tem a possibilidade de você... Não, está dando certo, então vamos fazer. Só que em algum momento nós somos humanos, né? Nós estamos no Matrix, mas assim, somos humanos. Sim. Né? Estamos encarnados nesse corpinho que foi nos designado. Esse aparelho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que dentro de toda essa trajetória, teve algum momento que você falou assim, vou largar tudo? Sim. Teve, sim. E esses momentos são justamente os momentos em que você está tendo que se confrontar. O xamanismo faz muito isso, ele te põe de frente com você mesmo, com seus traumas de infância, com seus receios, inseguranças, medos, mágoas, para você enfrentar. E às vezes isso é difícil sair de dentro da gente. É muito difícil você olhar para todo o contexto que você está vivendo, porque eu chamo isso de pegadinha. Uhum. Né? Essas horas onde nós temos essas provas, né, de que se você está no caminho certo, se você não está. Então, assim, você sentiu, você foi para a vida, vamos dizer assim, normal, né? Você falou, trabalhei em tal lugar, etc. Mas, ao mesmo tempo, sentiu o chamado. Nossa, é uma experiência muito forte que também me apontou esse caminho. Eu estava num site de call center, então a gente atendia vários clientes internos, entre eles alguns clientes que eram bancos, né? Então tinha um banco lá, um banco até, não vou citar o nome, mas é um banco que assim, exige que os seus clientes tenham um salário acima de tanto, então ele quer só que seja todo mundo médico, advogado. Você teve acesso a um banco mais de investidores, exato, vamos dizer assim. Uma coisa meio personalité. Uma coisa assim.
E aí a gente tinha, assim, não tinha muita atividade, porque justamente era para você ganhar clientes e tinha que fazer toda uma escolha. Então, assim, não tinha muita procura. Então, os funcionários ficaram meio parados, ficavam conversando exatamente. E eu, como lá, estava junto com eles, uma hora eles falaram, Mago, lê minha mão, lê minha mão. E eu fui ler a mão de um por um, e tinha uma mocinha de 19 anos, linda, cabelo loiro, assim, os olhos claros. E eu li a mão dela, eu vi que tinha um corte exatamente na minha contagem, que seria aquele ano, e era um corte definitivo. Era a terceira chamada do eu superior, como eu digo, né? O eu superior chama 3 vezes. Aliás, a quiromancia de Saint-Germain é muito importante, porque ela entende a mão como uma chama trina. São 3 linhas, a azul, que é a vida, a dourada, que é a prosperidade, e o rosa, que é amor. Né? E essa coisa do eu superior chamar 3 vezes vem desse estudo do livro de Cheiro. E eu vi que era o momento. Eu falei, não vai para a praia, não desce, não vai de carro esse ano. E eu via que tinha essa direção. Outro detalhe importante na quiromancia, quando a pessoa vai fazer uma viagem para o exterior, isso está na raiz da mão, na base da mão. Né? Quando é mais perto, é um pouquinho mais para cima. Então eu via que seria uma coisa assim de ir para a praia ou ir para o interior. Eu falei, não vai, esse ano evita. Mas aí ela me escutou, isso foi em setembro, outubro, novembro, ela me escutou, evitou de ir várias vezes, mas em dezembro, no dia 31, ela foi. Fez um bate-volta para voltar antes da meia-noite e o carrinho, plum, caiu lá naqueles viadutos, se amassou toda. E a gente foi no enterro e aquilo foi muito doloroso, porque eu falei, Margo, eu vi você falando, você acertou. Mas que acerto triste, que coisa chata acertar isso, assim. Eu preferia acertar outra coisa, que eu pensei ganhar na loteria, coisa do gênero. Mas eu vi a profundidade desse estudo, né? Tive também casos de virar, por exemplo, você vai ganhar um carro, a pessoa ganhar um carro, você está indo para a Espanha, a pessoa vai, mas Mago, eu não tenho nada. Depois a gente olha para o Gema. Eu tive uma figura que falou para mim, Mago, eu estou sendo expulsa da casa do meu namorado, eu não tenho nem onde morar. Gema. O pé eu não lembro, Gema. Só a mão mesmo. Quieta. Eu perdi. Não, você estava falando se a pessoa tem na linha em relação a ir fazer uma viagem para o exterior, né? Que tem essa questão, né? Então, assim, a previsiologia é uma ciência. Tá? Existe, sim, uma forma de você entrar numa caixa, ir no futuro e ir no passado. O tarô te permite isso, a mão te permite isso, as runas te permitem isso, o I Ching e qualquer outro oráculo, depende da sua abertura, da sua capacidade intuitiva e etc. Isso é desenvolvido, eu aprendi isso muito com a minha mestra Rosa Cruz. Né? Vou encaixar uma pergunta. Por um acaso, você sente que, assim, na nossa profissão, nós atendemos pessoas ansiosas. Sim. Né? Nós atendemos pessoas que são ansiosas. Com uma pessoa ansiosa, você dá por exemplo, uma informação-chave? Tipo, vai acontecer em tal data. Você até sabe quando, mas você dá essa informação? Eu marqueio, eu assumo, eu marqueio. Sabe por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, muitas vezes são poucas as pessoas que vêm para uma consulta que quer saber um pouco mais do seu eu interno, Exato. De como vai burilar algumas questões do tipo, como é que eu posso ser melhor nisso? Como é que eu posso crescer naquilo? Né? A grande maioria vem para uma consulta para saber se vai casar, se vai ter filhos, se vai ter uma família bacana. Então, é assim, ok, isso tudo é genuíno, eu acredito que faça parte do nosso crescimento, etc. Só que nós estamos num momento planetário, não sei se você concorda ou não Sim. comigo, que é uma situação onde o que eu posso colaborar para esse planeta? Né? Quais são as minhas atitudes? Então, assim, se eu sou fumante, eu vou jogar a bituca de cigarro no chão? Não, eu geralmente pego, sou infelizmente fumante. Eu também. Então, eu fumo palha, mas tá enfim, a gente fuma. Né? Um dia a gente vai, né, sabendo que faz mal, etc., a gente já sabe todo esse discurso. Mas, assim, eu pego a bituca e vou jogar no lixo. Você sabe que o passarinho come aquilo e morre. O filtro.
Ele come, ele pensa que é comidinha. Ele pensa que Tem é um vários miolinho de passarinhos pão. mortos com isso, Exatamente. Então, é assim, o ser uma pessoa melhor são as pequenas atitudes também, Sim, sim. né? Eu falo